Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos. Se você é novo aqui, saiba que neste canal o nosso foco, o nosso editorial é de legado e mercado. Legado das pessoas que fizeram e estão fazendo esse mercado. E mercado porque nós queremos também falar do que está acontecendo, das inovações, o que vem pela frente. Então, se você gosta desse conteúdo ou conhece alguém, já aproveito para que você compartilhe, envie para aquela pessoa, curte aqui o nosso conteúdo, tá? Eu estou feliz nesse episódio porque, afinal de contas, eu estou recebendo aqui um time. Geralmente a gente recebe uma pessoa e hoje eu estou recebendo um time inteiro, o time da Somos Ovum. É algo novo, exatamente está no editorial de inovação. Márcia Ribold, seja bem-vinda. Obrigado por esse bate-papo aqui de hoje, tá? Obrigado. Eu que agradeço, né, Erivelto? Muito bom. A Márcia Ribold, muita gente de vocês aqui já conhece a Márcia, mas nós vamos aprofundar um pouco mais. Mais um integrante do time Somos Ovum, Fernanda Robim. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui contigo. Ainda mais agora com o meu novo time, né? Somos Ovum. Muito bom. A Somos Ovum tem mais pessoas que, no decorrer aqui desse episódio, a gente vai poder conversar com elas, que são a Carolina Kimati, Carol Kimati, e a Monique Bonavita. Então, agora a gente vai começar aqui conversando um pouquinho com a Márcia e com a Fernanda. Bom, uma curiosidade, né? Já começa. O que é Somos Ovum? Márcia, começa a explicar esse negócio aí, o que é Somos Ovum. Bom, a Somos Ovum é uma fintech, uma empresa, né, uma startup de tecnologia liderada por mulheres. Essa, né, é o início, o start da Somos Ovum. Depois disso, nós, além, né, de ser uma fintech, a gente é, então, essa nova startup focada em congelamento de óvulos e, para pensar assim, em mais uma palavra, educação. Então, congelamento de óvulos e educação. Explica melhor a educação. Educação por quê, né, Erivelton? E por que a gente pensou... ou eu pensei nessa startup e aí eu comecei a encontrar as pessoas certas para fazer a coisa virar e dar o start, né? Para quem não me conhece, eu tenho aí mais de 20 anos no mercado de reprodução e no mercado de reprodução eu sempre fiquei do lado que eu consegui ver o sofrimento das pacientes de diferentes formas. Então, eu comecei, né, acompanhando lá em Porto Alegre o Álvaro Petraco. Depois eu vim para São Paulo e acompanhei o Paulo Serafini. Aí depois eu fui para Espanha e acompanhei o Dr. Carlos Simon nas pesquisas e na clínica também. Voltei para o Brasil, passei em consulta, muitas consultas com o Dr. Paulo Serafini. E aí caí no mundo da genética, quando ninguém fazia genética. E, querendo ou não, eu sempre fiquei com médicos que não chegava a paciente que queria fazer a primeira FIV. Chegava a paciente que queria fazer a realização do sonho dela, depois de ter feito 2, 3, 4, 10 FIVs, né? Então, realmente eram com os médicos que faziam a diferença lá no meio da jornada. E quando eu entrei para o mundo da genética, parece que só exponenciou isso, né? Porque a gente saiu de um mundo onde, na clínica, estava começando os testes genéticos e eu passei para um outro mundo onde eu tinha que ensinar o médico a importância de fazer genética na reprodução assistida e brigar aí com muitos paradigmas, né? Será que genética funciona ou não funciona? Será que isso existe ou não existe? Biopsiar um embrião faz bem, faz mal? E aí sucessivamente. E aí, isso foi há 12 anos atrás.
E eu tive pessoas muito boas comigo naquela época, na Igenomics aqui no Brasil, né? Quando eu abri a Igenomics. E o marketing, as estratégias que a gente montou, a gente definiu que uma das grandes estratégias era a nossa paciente. Porque tudo que a gente estava fazendo era para realizar o sonho delas e para elas diminuírem essa jornada. E que aqui não era uma briga, não era uma disputa, mas era assim que elas tinham que ter conhecimento para poder ampliar o poder dela de persuasão, de decisão e, então, né, de tentar realizar o sonho de uma maneira mais fácil. Certo. E essa decisão qual foi? Começar a falar de genética para paciente. E realmente, hoje, eu acredito que com a Igenomics, a gente conseguiu mudar o mundo da genética reprodutiva no Brasil e na América Latina e fazer com que a genética fosse tratada de uma maneira muito mais fácil pelas pacientes. Porque genética se transformou, saiu de um bicho de 7 cabeças, um bicho papão, em uma coisa rotineira hoje no dia a dia delas. Entendi. E em mais de 10 anos, né? Óbvio que foi aí um percurso grande, né? 10 anos de Genomics, 10 anos que eu liderei esse mundo da genética reprodutiva aqui no Brasil, a gente conseguiu mudar todo o mercado brasileiro, né? Baseado em educação. Baseado em educação e baseado em empoderamento do paciente. Então, a Somos Ovum é uma fintech que tem um braço de educação muito forte. No entanto, você selecionou um time de mulheres para fazer essa missão. E uma delas, além de você, é claro, está aqui, é a Fernanda. Sim. Fernanda, me fala o seguinte, o que você veio fazer? Aliás, antes disso, quem é a Fernanda Robin? Então, para quem não me conhece também, eu já estou no mundo da reprodução há 14 anos. Tive a oportunidade de trabalhar numa grande clínica e trabalhar no setor de ovo doação. Então, justamente na grande clínica Anilo Frantes. E justamente isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando conversamos e ela me fez o convite. Porque eu trabalhei sempre com o lado oposto, com quem nunca conseguiu pensar, nunca teve informação a respeito do congelamento de óvulos. E as minhas pacientes, em geral, eram pacientes que postergaram a maternidade por N motivos e não sabiam, não tinham a informação que em algum momento elas deveriam ter pensado na sua fertilidade. Então, esse convite veio muito ao encontro do que eu sempre pensei e as minhas pacientes sempre falaram. Poxa, se eu soubesse que poderia congelar, que deveria ter congelado, teria sido diferente. Então, hoje eu estou aqui na Ovum para ajudar a Márcia e o time Ovum, as meninas, neste empoderamento feminino, levar a informação de que sim, só não podemos como devemos pensar na nossa fertilidade. Eu costumo comentar muito, Erivelton, que a nossa geração é uma geração que sabe tudo de método contraceptivo. Nossos pais nos preocuparam muito a nos ensinar como não engravidar. Mas pouca gente nos falou a respeito de, será que eu posso engravidar? Então a Ovum está vindo para isso. A Ovum está vindo para mostrar para as mulheres que nós devemos ter uma conscientização diferenciada da fertilidade. E quando eu pensei na Ovum, né, eu, durante esses 10 anos, só vi sofrimento por lado da paciente. Mais de 60% das amostras que a gente recebia tinham alteração. E muitas histórias não deram certo. Por quê? Porque a mulher tinha mais de 40 anos, porque a mulher tinha uma baixa reserva, porque todos os embriões estavam mal formados, porque todos os embriões tinham uma alteração, e porque simplesmente, hoje, com 40 anos, ela descobriu que ela queria engravidar e até ontem ela não sabia. Então, precisar saber, conhecer de saúde reprodutiva e ter conhecimento, cada mulher ter conhecimento do seu relógio biológico é fundamental. E aí foi que eu comecei a pensar, bom,
será que não tem uma alternativa de a gente minimizar tudo isso que está acontecendo hoje, né? A gente não vai modificar a sociedade. As mulheres estão trabalhando, estão viajando, estão casando, não estão casando, né? Agora tem inúmeras formas também, novas estruturações de família e etc. Mas a gente não consegue parar o relógio biológico da mulher. Independente do que ela decida fazer, ela pode fazer. Só que tem uma alternativa lá no começo. Só que a gente não pode ficar esperando o tempo passar e falar dessa alternativa que é o congelamento de óvulos quando ela chegar com 35 ou 40 anos. Já é tarde demais. Por quê? Porque tem muitas consequências se a gente congela, se a gente faz uma fertilização in vitro com 35, 38, 40 ou 40 a mais ainda. Mas se a gente pensar que existem alternativas de sim, a gente parar no tempo, fazer ou não fazer uma fertilização in vitro no futuro, mas garantir que esse futuro possa acontecer com os meus próprios óvulos, por que não fazer isso? E foi aí que eu comecei a pensar, bom, a gente podia fazer uma fintech. E aí eu desenhei a fintech e pensei, como chegar no maior número de mulheres jovens no Brasil. Porque eu não quero falar com as mulheres de 40, de 35, de 30 anos. Essas mulheres já têm que saber do relógio biológico dela, da saúde reprodutiva dela. Mas a gente precisa chegar na menina de 20, de 25, de 23, de 27 anos, porque elas têm o melhor período reprodutivo delas, que é de 20 a 30 anos, e elas precisam saber que existe essa possibilidade. Tá. O Fernanda, você que tem uma experiência muito forte com ovodoação nos últimos anos, eu acho que, pensando aqui, eu estava aqui fazendo uma conta, se eu somar a experiência desse time Ovum aí, eu acho que passa de 50 anos de experiência no sentido de lidando com esse mercado. Isso é muita experiência no sentido, é muito conhecimento. E você, nos últimos anos, você fez um trabalho no Sul, em São Paulo, aqui na região Sudeste, de olhar esse mercado mais de perto. Assim, tem muita dor aí, no sentido de processos que não estão legais, nós temos problemas de regulamentação, nós temos problemas de comunicação, de educação. Quais são os principais, na sua opinião? Olha, quando a gente pensa nessa mulher 40 a mais, é uma mulher, como a Márcia comentou muito bem, assim, é uma mulher que já chega com muito sofrimento. E, infelizmente, por mais que a gente saiba que a ovodoação hoje é uma técnica que tem um resultado muito bom, não são todas que vão engravidar. Então, a gente sabe que o sofrimento é muito grande. E nós temos alguns problemas no decorrer. Quando a gente fala na menina 20 anos, 22 anos, 24 anos e nesta nova geração, a gente está falando de uma mulher que muitas vezes vai olhar para a gente e vai dizer, eu não sei se eu quero engravidar. E por isso ela não se preocupa tanto com a sua fertilidade. Então, aí nós temos um problema. E nós temos outros tantos problemas de regulamentação, porque hoje é muito difícil a gente ter o óvulo para paciente 40 a mais. A paciente 40 a mais, 41, 42, ela já não tem muitas vezes um óvulo de boa qualidade ou com uma quantidade esperada para um tratamento. Então, a gente precisa recorrer a um óvulo mais jovem. E para isso é muito difícil ter no Brasil, em função da regulamentação, como se comporta a legislação vigente. Então, isso é um grande problema enfrentado pela reprodução humana assistida. E é justamente a Ovum está vindo com vários braços, justamente para poder ajudar esses perfis de mulher. A gente quer muito o congelamento de óvulos, a gente quer muito levar a educação e mostrar para essa menina jovem, mas a gente também quer, através dessa menina jovem, poder ajudar aquela paciente 40 a mais, mas com um principal diferencial, com qualidade e da forma correta, como deve ser feito, como a legislação preconiza. E aí que entra, né,
os diferenciais da ovo, né? Então, assim, uma coisa que a gente pensou é, bom, a gente quer chegar nessas meninas de 20 a 30 anos, a gente quer levar educação, a gente quer ensinar para elas que precisam entender da saúde reprodutiva, do relógio biológico, e elas precisam pensar no congelamento de ovos. Só que no Brasil, a gente sabe que a população brasileira não tem recursos financeiros para levar a cabo um congelamento de óvulos nos dias de hoje. Aí entra a fintech da Somos Ovo, onde a gente vai financiar os tratamentos de congelamento de óvulos para essas meninas que também não têm dinheiro hoje para pagar um tratamento de reprodução assistida para congelar os óvulos à vista, né? Então, a gente vai ter diferentes tipos de financiamento para que ela congele seus óvulos para si mesma e mantenha esses óvulos congelados num ambiente seguro, centralizado, com total controle nosso, e para que no futuro, se ela decidir ser mãe, ótimo. E se ela não decidir, tá tudo bem também. Então a Somos Ovo inova porque é uma fintech e uma fintech ao mesmo tempo? Isso mesmo. Isso é novo. Também. Uhum. Eu nunca tinha visto isso, não. É uma empresa, é uma startup liderada por mulheres no mundo da reprodução. Como tu falou aqui, se a gente somar, com certeza dá mais, muito mais do que 50 anos. 50 anos. Porque a Carol tem mais de 25. Eu De tenho experiência. De 25 de experiência. Eu tenho 20. Fernanda, 14. Monique, 16. Já me perdi. Já passou de 50. Né? Mas então tem isso. E falando então um pouco dos nossos diferenciais, eu acho que aqui a gente soma várias diferentes qualidades nessa equipe que eu consegui montar, né? Porque eu tive a ideia, Erivelto. Mas entre ter a ideia e dar o start, não é bem assim, né? A Não. gente sabe. Não. E aí, eu sempre falo que eu sou uma pessoa de muita sorte. Muita sorte, porque eu acho que muitas portas se abriram na minha vida e eu consegui aproveitar, né, todas que eu tive, de uma maneira maravilhosa, e por isso que eu cheguei onde é que eu cheguei. E, mais uma vez, eu tive sorte aí, né? Então, eu tive essa ideia, montei essa ideia em algumas semanas e fiquei quietinha. Pensando, bom, quem sabe no meu tempo livre eu posso abrir essa startup como um hobby. Mas eu preciso de pessoas certas para fazer ela funcionar e eu executar essa minha ideia. Mas continuei minha vida, né? E aí, então, congressos e mais congressos nesse mundo, né, da reprodução. Eu estava num congresso no final do ano passado e aí eu me encontrei com a Fernanda. E a Fernanda me conta, Márcia, estou, né, fazendo uma transição de carreira e decidi sair da clínica. E eu, nossa... Foi bem assim mesmo. Uma pessoa que eu sempre pensei, né? Bom, se um dia eu fizesse alguma coisa nessa área, essa pessoa é a certa para falar de congelamento de óvulos e ovodoação. Tudo bem, guardei para mim, né? Tô eu lá em outro congresso, em outro evento, agora não me lembro especificamente, e a Carol passa na minha frente, a gente se encontra, ela... Guria, tu nem sabe. Vou sair da clínica. E eu engoli seco. Meu Deus. É muita sorte, né? E a Monique? A Monique já é minha amiga há 1000 anos, né? Tanto é que sempre quando eu tenho um BO, uma dúvida, um problema, ou o que seja, né, de embriologia, a pessoa que eu mais conheço, que eu mais confio e que eu conheço, que eu posso ligar a qualquer hora, é a Monique. Já trabalhei com ela. Ela, tanto na clínica quanto na empresa, enfim, ela viajou o mundo inteiro aí
na Igenomics para ensinar biópsia e tudo mais. E eu pensei, as 2 pessoas para executar o negócio eu encontrei. Agora eu vou chamar a Monique, porque eu preciso de alguém que me ajude nos guidelines aí de embriologia, que o resto já está garantido. E aí, um dia, então, no finalzinho do ano agora, sem mentira, acho que foi em novembro, né? Eu falei com elas, gurias, então, vocês realmente pediram demissão? Não estão trabalhando? Para Carol e para Fernanda. Elas, não. Então, eu tive uma ideia. Vocês querem conversar comigo? E aí, a gente teve uma conversa. Elas acreditaram no que eu contei. Uma semana depois, a gente estava junto. Liguei para a Monique. A Monique sempre queria fazer algo a mais. E aí, a gente sentou e foi fazer um sprint. E sem mentira, em 1 mês, estava tudo montado. Foi fácil de convencer, Fernanda? Nossa! Só disse bora, bora. Foi. Não, sempre foi um sonho, né? Assim, eu realmente estava num momento de transição de carreira. E sempre foi um sonho. Já tinha conversado com a Márcia em outros momentos. Eu conheço a Márcia desde que ela entrou na Igenomics. Eu me lembro dela no primeiro stand, num congresso, num cantinho, gaúcha. Fui lá falar com ela. Sempre tivemos um bom relacionamento. Ela também tem casa na mesma praia que eu, então a gente se encontrava no verão, eventualmente. E sempre comentávamos, assim, era um sonho meu fazer algo diferente. E quando ela veio com essa proposta, nossa, brilhou meu olho. Tipo assim, aquela coisa que eu quero pro resto da minha vida. Pensar em educação, pensar nessas novas mulheres que não são atingidas hoje com esse tipo de informação. Eu disse, nossa, é isso mesmo que eu quero. Então, ela me chamou para conversar com 1000 ideias, vocês conhecem a Márcia, né? 1000 ideias, aquela cabeça fervilhando todo o tempo. Eu extremamente metódica e certinha, com processos, vamos lá, um processo por vez. E aí, e realmente, em 1 mês, a gente já estava com tudo em andamento, né? E agora, finalmente, a gente está lançando no mercado aí a Somos Ovum. Uma dos questionamentos que podem surgir é a questão de, você disse bem, dos processos. E, historicamente, você é uma pessoa conhecida, você já publicou vários papers e sempre tem falado, e você já abriu operações como clínicas e tudo. Como é a questão processual da Somos Ovum? Como funciona? Como é que vocês estão concatenando isso tudo para que a Somos Ovum, de fato, seja uma novidade no mercado? Nós somos um modelo diferente, né? Nós somos uma clínica num modelo diferente. Então, assim, a primeira coisa foi realmente estudar muito e muito a fundo a legislação, conversar com muitas pessoas que têm coisas semelhantes ao que a gente vinha fazendo e definir os processos que seriam feitos, né? Então, a gente tem um time, graças a Deus, muito bom, cada uma com uma qualificação muito forte. Então, a gente definiu os processos, desenhar a Somos Ovum foi um desafio, já que a nossa clínica é completamente diferente do que já existe no mercado. Eu vinha do modelo tradicional de clínica de fertilização in vitro. E estou vindo para uma fintech para congelamento de ovos. Então, acho que a parte mais difícil, Erivelton, porque a RDC, CFM, é o mesmo para tudo. Mas o mais difícil era sair da caixa da fertilização in vitro e entrar na caixa de congelamento e, a partir daí, desenhar os processos. Então, a gente dividiu, cada uma desenhou parte dos processos e, a partir daí, começamos a escrever, porque realmente o nosso intuito é fazer tudo de forma correta, isso é óbvio, mas de forma clara, transparente, para que todos entendam muito bem qual é o intuito da Ovum no mercado. Quem são os principais clientes da Ovum? Depende. Explica. A Ovum está feita... Eu quero fazer um parênteses aqui. É Ovum ou Somos Ovum? E explica por que Somos Ovum. Somos Ovum porque somos mulheres, somos unidas, somos congelamento, somos ovo-doação e somos matching. Então, a gente tem um ecossistema por trás de tudo isso, liderado por mulheres. E aí, quem são os nossos clientes? A empresa está feita para pacientes, para mulheres jovens.
Esse é o nosso foco. Eu quero atingir todas as mulheres jovens de 20 a 30 anos. Essa é a minha missão aqui, o meu objetivo é, em um prazo curto de tempo, eu preciso que ao menos metade da população brasileira de mulheres jovens de 20 a 30 anos saiba que a jornada da saúde reprodutiva delas existe e que o relógio biológico delas existe. Porque se a gente chegar em 1.000, tocar 500 e convencer 100 para congelar os óvulos, a gente já ganhou. Perfeito. Só que se eu conseguir uma, eu já estou muito feliz. Porque eu tenho certeza que essa uma nunca vai se arrepender no futuro dela. Então, a gente está fazendo isso por elas. Só que isso não depende só delas. A gente precisa de muitos parceiros para isso acontecer. E é isso que é o mais importante. A gente não é uma clínica de reprodução assistida que vai competir com as clínicas que existem hoje no mercado brasileiro. Bem pelo contrário. A gente não foca em paciente de fertilização in vitro. A gente não foca em paciente infértil. O nosso objetivo aqui são mulheres jovens de 20 a 30 anos. Então, ninguém precisa ficar preocupado. Ai, que a Somos Ovos chegou para roubar, para vender, para comprar, para brigar comigo, etc. Não! A gente quer ser parceiro de todas as clínicas e de todos os especialistas de reprodução assistida. A única coisa que eles precisam para ser nossos parceiros é entender que, para nós, o que está em primeiro lugar é a qualidade. E que a gente tem guidelines de qualidade desenhados não só por nós. A gente aqui desenhou os guidelines que a Anvisa, que a legislação pede. Junto disso, a gente colocou o know-how que elas têm. Aqui eu só que menos sei. Perfeito. E chamou o quê? Advisors internacionais para validar isso. Nós temos aqui na mesa uma nova integrante, ou seja, uma empresa de mulheres, feita para mulheres, por mulheres. Carolina Kimati, muito obrigado. Aliás, antes da gente voltar aqui para a validação dos advisors internacionais, Carol, quem é você e o que você faz na Somos Ovum? Primeiro, agradecer o convite, é um prazer estar aqui e falar sobre a Somos Ovum. Eu sou a Carol Kimati, sou enfermeira, obstetra, ginecologista e apaixonada pela reprodução assistida. Tenho mais de 25 anos de experiência, né, dentro de uma jornada de aprendizado e tive na minha vida um mentor assim, que me mostrou um atender novo, né, uma consulta nova, diferenciada, me ensinou a ver a paciente de um modo individual, que foi o Paulo Serafini, né? Foi com ele que realmente eu tive uma imersão, porque eu fui ser assistente dele em um determinado momento ali na clínica que eu trabalhava. Ele teve uma necessidade de uma assistente, ele quis uma enfermeira. Ele não quis médico, ele quis uma enfermeira para estar ao lado dele. E naquele momento eu olhei essa oportunidade de estar com o que hoje eu tenho como referência, né? Que é ele como médico em reprodução assistida. E eu falei, eu vou. Né? E ali eu aprendi, ali eu conheci um lado da paciente, a dor, né, dessa paciente que buscava ele como a última alternativa para conseguir fazer um tratamento e ter sucesso. E foi quando ele me indicou para ir para o setor de doação de gametas ali, né? Com doadora, com receptora. Ele que me indicou, ele falou, eu acho que lá você vai ter uma oportunidade de crescer ainda mais na sua profissão. E eu fui. E realmente eu me encontrei nesse mundo da doação e da recepção. Fui com medo, mas eu abracei. E ali eu fui aprendendo
fui recebendo essas pacientes e nós fomos organizando um setor de doação e recepção, onde eu fiquei 13 anos diretamente nesse setor. E vi também, chegou um determinado momento que eu precisava ir além, né? Eu queria ressignificar também esse meu cuidado com as pacientes e eu sabia que eu poderia mais. E eu tomei a decisão, então, de sair e aguardar. Estudar, eu ia me aperfeiçoar ainda mais, né? No atendimento, na gestão ali desse cuidado. Que foi quando eu falei para Márcia. Márcia, não tô mais lá, né? Não tô mais na clínica. E aí, ela veio com essa proposta inicialmente. A hora que ela falou, eu falei, tem uma oportunidade de algo novo. E eu vou, porque eu já conheço a Márcia há 20 anos. Mais de 25 anos. Mais, né? Porque o Dr. Paulo, em comum, né? Nós temos ele em comum nas nossas vidas. E... uns 23, né? 20. E eu falei, eu vou abraçar e levar esse cuidado com para as receptoras e para o programa, né, ali, abraçar o congelamento, a doação, mas com um olhar diferencial. Que eu acho que é isso que une todas nós, né? É o fazer diferente, educar, que todas nós aqui educamos, né? Nós temos também essa questão da educação muito presente. Eu dou aula, a Fernanda dá aula, a Monique dá aula. Ainda temos esse lado também educacional, com esse olhar, porque, Erivelto, eu atendo muitas receptoras que na minha frente, elas falam, Carol, eu estar aqui na sua frente hoje me dói. Porque se eu tivesse a informação do congelamento pelo meu ginecologista ou pela mídia mesmo, né, essa informação, eu não precisaria estar aqui na sua frente. E elas falam com uma dor. Então, essa importância de trazer a informação para essas jovens é para que lá no futuro elas não precisem estar ali referenciando essa dor. E a gente precisa ter esse olhar para elas. A gente precisa. E aí, né, foi isso, né? O que eu pensei é, bom, se um dia eu coloquei um tijolinho lá para começar a mudar, construir um mundo de genética reprodutiva, falando para os pacientes, e hoje, depois de 10 anos, a gente tem um mercado brasileiro com uma penetrância de teste genético na reprodução comparável ao mercado americano, mais de 60% dos ciclos de reprodução assistida no Brasil fazem teste genético. Será que eu não consigo fazer algo parecido no mundo da educação da saúde reprodutiva, falando de relógio biológico para essas meninas e pensando, eu tive a oportunidade de congelar óvulos quando eu tinha 30 anos. Porque eu estava nesse mundo. Quantas mulheres, quantas pacientes, quantas amigas minhas não tiveram essa oportunidade? E eu quero que a minha filha tenha. E a Somos Ovum vai ser esse agente de mudança de mercado. Com certeza. Vocês validaram essa ideia, vocês buscaram opiniões internacionais, você estava me dizendo. Sim. Nada que a gente está fazendo aqui é novo, viu, Erivelto? Infelizmente... Isso já existe. A gente não está descobrindo a roda, nada disso. Congelamento de óvulos já existe e faz mais de 10 anos que saiu de algo experimental para algo, né, mais corriqueiro. Sim, a gente tem muitos vieses ainda pela qualidade, pela robustez e etc. Então, esse ponto para nós é o mais importante, já que a gente vai trabalhar com parceiros. A gente precisa de parceiros fortes que a gente pode confiar e que tenha uma qualidade lá em cima, porque a gente vai passar essa garantia, essa qualidade para a nossa paciente, a paciente da OVO.
a paciente da Somos Ovo. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava fazendo algo diferente, né? Então, assim, todo mundo congela, todo mundo faz ovo doação, todo mundo faz recepção de óvulos. Ou doação, ou recepção, ou ovo recepção, como tu queira falar. Todo mundo faz isso no mercado. Há muito tempo. Congelamento, ovo doação e o matching perfeito que a gente está falando. Todo mundo faz isso. Quais são? Repete para mim os pilares. Os 3 braços da Somos Ovo. Somos Ovo é congelamento de óvulos, ovo doação e matching, né? Que é a junção, então, de um óvulo ali num casal que precisa numa receptora. Então, todo mundo faz isso no mercado. Só que a gente vai fazer de uma maneira inovadora, né? Levando educação para os pacientes. Primeiro, atingindo um público jovem, com educação, com mudanças de paradigma, com transparência, com alto grau de qualidade e tecnologia e tendo por trás também uma parte, e aí voltando, né, dos scientific advisors por trás de tudo isso. Porque aqui, sim, essa ideia desse contexto também está sendo feito em outros lugares do mundo. Exato. Tem uma fintech parecida com a gente em Londres e tem uma fintech parecida com a gente nos Estados Unidos. A gente é a única fintech desse estilo em toda a América Latina. Combinando fintech e fintech. Sim. Com diferentes modos de financiamento, mas existe hoje. Então, é um novo conceito de mercado que está vindo. Essas 2 fintechs que existem fora do Brasil têm 1 ano e meio de vida. Uhum. Que nem a gente, é muito novo aqui na América Latina. E o que a gente quer é fazer com que essas 3 fintechs levem essa educação para muitas mais pessoas. Claro, tem diferenças, né, entre nós 3, mas o conceito é uma fintech com fintech por trás e os 3 braços aí disso no mercado. Carol, você talvez seja o nome mais unânime do mercado em termos de ovo doação. A Fernanda tem um trabalho muito bacana nos últimos anos, principalmente focado, mas talvez olhando assim em termos de tempo, você tenha sido a pessoa que estruturou um serviço, que tocou esse serviço, enfim, talvez você seja, dentro desse escopo que eu estou colocando, a principal referência. Você vê que o modelo Somos Ovo, ele está num novo patamar, ou é mais do mesmo, um pouquinho melhorado? Desculpe a provocação, mas eu preciso te ouvir quanto a esse tópico especificamente. Ele está num novo patamar, né? Essa é a nossa intenção. Quando a gente fala de educação, a intenção da educação é o congelamento, mas também é motivar a doação realmente pela sororidade, né? Estimular um novo olhar da possibilidade de uma jovem também ajudar uma mulher a construir um sonho. É realmente essa mudança de olhar. Trazer a possibilidade de congelar, somente por congelar, mas olhar também com a verdadeira motivação, que é a sororidade. É o altruísmo. É isso que a gente quer. Que eu vejo como um diferencial. E aí, quando a gente vai para o match, é sair da robotização. É ter esse individual da paciente ali, você prestar uma assistência para a paciente individualizada realmente. Não aleatório. Vamos selecionar um perfil e eu vou te trazer várias opções e você escolhe. Não, é você atender essa mulher que vai precisar de uma célula, que já vem dentro de uma jornada
que machucou, né? Que machuca, mexe com o feminino dela, mexe com o olhar dela, né? Diante da maternidade. E, individualmente, trazer um match aonde você olhou para aquela história, você se dedicou a trazer uma célula que passou por tecnologia, que a gente garantiu a qualidade de laboratório, que nós estamos ali realmente querendo trazer o match perfeito para que ela, a hora que a gente apresenta aquele perfil, ela se sinta confortável e segura. E individualizar isso no sentido de, não, eu sou acolhida, eu estou segura ali naquele momento. Claro que tem impactos psicológicos, psicoemocionais, que isso a gente também vai auxiliar para que ela tenha também essa escolha adequada. Mas, principalmente, essa mudança, né, do doar, eu vou doar. É a criação de uma comunidade de mulheres. Isso. Onde a gente consiga mudar todos esses paradigmas que existem hoje em congelamento. O que é congelamento? Ninguém sabe o que é congelamento. Nós estamos falhando ou é insuficiente a educação quanto ao tema congelamento de ovos no Brasil? Eu acho que é as duas coisas. Eu posso dar um exemplo? Por favor. Eu dou aula para enfermeiras que estão se especializando em obstetrícia e ginecologia. E eu dou sobre reprodução. E eu falo sobre reserva ovariana. Na hora que eu chego ali na disciplina sobre reserva ovariana, a hora que eu passo estatística, queda de fertilidade, idade, elas recebem aquilo como uma surpresa. E são enfermeiras que estão fazendo obstetrícia e ginecologia. E não sabem sobre essa queda da fertilidade, sobre essa necessidade de olhar esse reprodutivo, né, essa saúde reprodutiva, programar essa saúde reprodutiva para que elas lá no futuro tenham a chance, né, da escolha e não precisar. Eu falo, gente, não quer ter filho agora, mas busquem, né, entender o que é o congelamento, essa preservação dos seus gametas. Porque eu atendo um grupo de mulheres que não teve a informação que eu estou passando agora para vocês. A gente precisa pensar que se essa paciente que precisa de óvulos chegou em nós, ela está no final da jornada. E ela já passou por uma longa jornada. Sim. E o sonho dela não foi realizado até agora. A Somos Ovum tem algum olhar para o gineco? Sim. Também. Porque o braço de educação, ele, acho que para o paciente está bastante claro. E para o especialista? A gente tem um olhar para o especialista, sim. Mas, aí eu acho que eu vou pegar um ponto que vai doer no calcanhar e no cotovelo de vários. A gente fez uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa. E muitas das perguntas que tinha, né, nessa pesquisa, uma delas era justamente isso. O ginecologista. Qual o papel do ginecologista? O ginecologista já te falou sobre relógio biológico? O ginecologista já te falou sobre saúde reprodutiva? E essa pesquisa foi feita em mulheres de classe A, de classe B e de classe C. Aqui no Brasil. O resultado? Qual que tu acha que foi a resposta? Triste. Bem triste. Então, assim, sim, a gente vai ser parceira, a gente vai ajudar o ginecologista e a gente vai levar a educação para ele. Mas ele não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é levar a educação diretamente para as mulheres. Criando essa comunidade, fazendo parcerias, potencializando a educação, dando curso, benefícios, e aí sucessivamente. Porque eu não quero depender de alguém. Eu quero exponenciar isso. Amanhã eu quero que o tema relógio biológico seja uma conversa de bar.
como o futebol é hoje. É isso que a gente tem que fazer, entendeu? Porque se isso acontecer, a gente vai conseguir realizar uma mudança na sociedade. E a gente está falando de mudança, sim, na sociedade. Porque a gente precisa que isso aconteça. A gente está com um problema imenso a nível global. Eu nem estou falando de Brasil. A infertilidade só aumenta. As mulheres só querem ter filho mais tarde, estão casando mais tarde, querendo ter filho mais tarde. O número de nascimentos reduz ano a ano. A gente vai entrar num colapso político, econômico e social. Se a gente não mudar isso, o que será dos nossos filhos? E o que dirá dos nossos netos? As clínicas de reprodução assistida hoje precisam ter medo da Somos Ovum? Nem um pouco. Bem pelo contrário. Elas têm que se juntar a nós. Se elas se juntarem a nós, elas só vão ganhar ainda mais com a gente. Porque hoje a clínica foca em quê? Na paciente infértil, na paciente que quer fazer fertilização in vitro. A Somos Ovum vai ser um aliado nela em trazer pacientes que não são inférteis e que querem congelar óvulos, pacientes que, por acaso, tiveram alguma má experiência por aí e decidiram buscar a Somos Ovum pensando que a Somos Ovum faz fertilização in vitro. Mas a Somos Ovum não faz fertilização in vitro. E o que a Somos Ovum vai fazer? Vai levar esses pacientes para os nossos parceiros. Para os parceiros que tiverem a qualidade e o selo que a Somos Ovum vai dar. E, além disso, a gente, tendo centralizado um banco de óvulos, a gente vai prover para esses parceiros maiores possibilidades para as receptoras que chegarem nas clínicas. Então, eu entendo que só tem a ganhar com a gente. Entendi. Ô, Carol, qual é seu papel na Somos Ovum? Eu sou responsável, sou gerente executiva da Somos Ovum. Eu fico responsável hoje por alinhar os processos e garantir que os processos internos, então protocolos, equipe, estejam alinhados para promover esses atendimentos. Então, os controles exigidos pela Anvisa, né, a responsabilidade técnica da unidade ali para garantir, né, que os processos sejam realizados, junto ao médico, junto à equipe de enfermagem, né, junto a essas pacientes que chegam, então garantir o atendimento dessas pacientes com a qualidade que nós queremos manter. Então, treinamento da equipe, tanto enfermagem quanto médicos, farmacêuticos, todos os protocolos de enfermagem instituídos, né, os protocolos clínicos ali também sendo realizados. E é dessa forma que a gente quer ter transparência. Exatamente. Se tu quiser saber os nossos processos, os nossos protocolos, vai estar lá, tudo desenhadinho, bonitinho. E é dessa forma que a gente vai fazer. A Somos Ovum tem estrutura física? Fica onde? Sim, a nossa primeira unidade aqui em São Paulo, no Itaim, Vila Olímpia, Itaim, enfim. E a gente abre agora, a partir de março, essa unidade física aqui, que é a primeira de muitas que virão. Com certeza. Muitas que virão? Muitas que virão, é esse o nosso objetivo. Sim, Olha. porque o plano da Ovum é, neste primeiro momento, Brasil e América Latina. Então a Ovum já nasce grande. Somos Ovum já nasce grande. Eu acho que o céu é o limite, né? Sonhos grandes. Muito Sonhos bom. grandes. É isso aí. Dizem que o preço é o de sonhar pequeno ou grande. É a mesma coisa. É E o por mesmo? isso que é Com tempo de certeza. realizar sonhos. Né? Muito E nós bom. estamos aqui para isso. Tá. Somos Ovum. Como é que vocês chegaram nesse nome? Então, quando eu decidi, né, montar essa startup, conversei com as gurias, elas aceitaram, a gente tinha que começar a estruturar tudo. E aí a gente tinha dois caminhos. Ou a gente
sentava nós 4 e começava a desenhar isso, e podia demorar 3, 6, 1 ano, ou a gente ia para um caminho mais fácil ainda, que a gente descobriu através de um investidor anjo nosso, que apareceu para dar o start na companhia. E aí, a gente fez um sprint, que nada mais é que acelerar todo o projeto e a proposta de colocar uma startup no ponto de partida, entendeu? E aí, então, a gente contratou uma empresa para nos ajudar aí a mentorar esse processo do sprint. E em menos de um mês, a gente conseguiu colocar todas as ideias que eu tinha e plugar as ideias que elas, né, vieram e aumentaram ainda mais, porque não sou só eu a idealizadora de tudo isso. E aí foi como um quebra-cabeça, né? A gente foi botando pecinha, durante um mês a gente encaixou todas essas pecinhas e no final de um mês, pronto, o sprint estava montado e a gente conseguiu, então, desenhar o pitch da empresa, tanto para os nossos parceiros, para os nossos clientes, para os nossos pacientes e para investidores também. Porque hoje a gente está saindo com uma startup com investimento de um anjo e investimento próprio meu. As meninas são minhas sócias e a gente está vendo aí, então, nos próximos meses, de a gente conversar com alguns private equities para conseguir um investimento e poder exponenciar a nossa proposta. De uma maneira geral, vocês começaram fazendo a coisa certa em termos de processo. Protocolos e processos. Isso. Eu vi parte desse material aí do sprint e estava olhando a questão do nome. E aí eu acho que é um pouco bom eu colocar isso aqui, porque quando você vai escolher um nome, você vai conviver com isso para o resto da vida. Né? E aí as características olhando lá o material de vocês que o nome é pequeno, curto, fácil de comunicar, gostamos, né, de ouvir, é fácil, pronunciável, em inglês e português, é fácil de entender, é forte, direto, objetivo, jovem, talvez aí já vai atingindo o seu público, moderno, empoderador, né, e não está ligado... Deixa eu ver aqui, o que é isso aqui? Não estar ligado ao ato de doar. Não. Isso. Porque isso é uma consequência para nós. Liberdade de decisão. É isso mesmo. O nosso foco é congelamento de ovos. Eu achei super bacana, moderno, esse processo que vocês... de construção do nome e o porquê. Isso mostra um pouco do cuidado, da cautela que vocês estão tendo com os processos, né? De cuidar, de olhar se faz sentido em todos os aspectos. E foi literalmente um dia de imersão. Nós ficamos imersos nesse dia, com ideias, trazendo ideias, conversando, discutindo. Foi muito bom, porque esse desenho todo, esse escopo, surgiu dessa imersão. E a gente pensou, né, em cada vírgula e cada pecinha que está tendo aqui dentro, não é? Então, a gente desenhou o braço do congelamento de óvulos, como tem que ser, focado naquele perfil de pacientes. A gente desenhou o braço da ovodoação para aquele outro perfil de pacientes. E o match, então, para aquele outro perfil de pacientes. Tudo assim, pensado em milhões de alternativas, olhando o mercado nacional, olhando o mercado da América Latina e olhando o mercado internacional. Porque eu acho que isso também para nós, né, e para mim, eu sempre visei muito
o mercado internacional, porque é de lá que a gente traz muitas referências para nós, né? E estando também ligada a empresas internacionais todos esses anos, eu aprendi o quanto a qualidade é importante para tudo que a gente vai fazer. Então, e eu sempre falei, né? Seja na empresa que eu estive, no departamento que eu estive e agora para as gurias, aqui, a prioridade para nós é a qualidade. Depois vem todo o resto. Mas se a gente não priorizar a qualidade, porque foi isso que eu aprendi com os advisors que vão vir com a Somos Ovo. É a qualidade por trás da pesquisa, da ciência, da produção científica, da realização daquele tratamento, da realização daquele teste, e aí sucessivamente. Quem são os concorrentes da Somos Ovo? Ou não tem? A Somos Ovo é nova, é única. Ninguém faz no mercado nacional ou da América Latina hoje, e, na verdade, nem internacional. Porque mesmo as outras 2 fintechs que existem hoje fazem algo parecido que a gente vai fazer. Porque, óbvio, a gente teve que fazer adaptações às necessidades do nosso mercado também. Então, a gente não vai concorrer com ninguém. A gente está somando. A gente está somando as clínicas, a gente está somando aos bancos, a gente está somando a bancos nacionais, internacionais, provedores de saúde, consultórios, médicos especialistas. A gente veio para somar. Por quê? Porque a gente precisa aumentar o acesso das mulheres aos tratamentos de reprodução assistida e fazer com que as mulheres entendam que existe uma possibilidade de pausar o relógio biológico delas. Então, eu só quero fazer um pouco mais que a clínica está fazendo, que o banco está fazendo, e aí sucessivamente. Porque se hoje a gente está fazendo, talvez a gente feche 2024 aqui no Brasil só com mais de 60 mil ciclos, por que não esse ano a Ovum contribuir com 100, 500 ou 1.000 a mais? E o ano que vem exponenciar? E o outro também? A gente já montou um plano aqui para os próximos 5 anos. Quer que eu comece a te contar? Muito bom. Sim, eu quero sim que ela me conte, mas eu vou receber aqui mais uma integrante. Antes que a Márcia explique os próximos 5 anos da Somos Ovo, registro aqui a presença da Monique Bonavita. Obrigado por você ter vindo. Mais um integrante do time Somos Ovo. Seja bem-vinda, viu? Vamos Muito conversar obrigada. um pouco. Obrigada, Erivelton, pelo convite. É um prazer estar aqui e falar, né, do nosso novo projeto, que tem tudo a ver, acho que, com tudo que nós 4 já imaginamos para as nossas vidas, com a nossa experiência e tudo que a gente já vivenciou. Então, é um prazer enorme falar sobre esse projeto e poder mostrar, né, para as pacientes, para as mulheres, para as meninas, principalmente, e para os clínicos também, que futuramente serão os nossos parceiros. Então, mostrar o que a gente veio a gente veio fazer e como a gente pode ajudar não só as mulheres, as pacientes, mas também as clínicas de reprodução assistida. Talvez você seja a principal referência de formação e desenvolvimento, principalmente na área de embriologia. Mas fala um pouco de você para que as pessoas tenham a dimensão e saibam um pouco mais sobre quem é você. Bom, eu sou embriologista, né, mergulhada no mundo da reprodução assistida há 16 anos e mergulhada também no mundo da educação há mais ou menos 10 anos. Comecei numa clínica aqui em São Paulo, a Huntington, foi onde eu conheci a Márcia. Nos tornamos amigas ali, né, logo nos primeiros momentos, né, a gente teve uma interação muito legal.
aprendi muito e todos os dias ali na Huntington sobre o mundo da embriologia, né? Saí praticamente, entrei na clínica praticamente crua, então eu me formei ali com uma equipe fenomenal. Então essa bagagem eu trago até hoje, né? Para os dias de hoje. E aí acabei saindo do que a gente chama de bancada, né, da embriologia, e a convite da Márcia, eu fui trabalhar na Egenomics como embriologista e educadora, né? Fui para ensinar os embriologistas tanto no Brasil como em todo o mundo. Então, fiz viagens que eu jamais pensaria em fazer, vivenciei momentos assim inesquecíveis. Eu tenho bagagens, eu poderia passar horas aqui contando de algumas experiências que eu tive lá fora, né, em vários lugares, vários países, várias equipes e clínicas diferentes, com diferentes experiências também. E ali eu comecei, então, a oferecer treinamentos, oferecer educação para embriologistas, né, para elevar a qualidade dos laboratórios e para que eles pudessem oferecer para os seus pacientes a melhor tecnologia e a melhor qualidade nos tratamentos delas. Então, depois de algum tempo, eu fundei o curso Embryo Science, também, que é um curso voltado para a educação de novos embriologistas, né, no mercado. Então, eu costumo dizer que além de ser embriologista e educadora, eu tenho uma mente inquieta. Parece que essa é comum de todas as mentes da Somos Ovo. Sim, somos inclusive mentes inquietas, né? Sim, e nisso de ter a mente inquieta, né? Eu sempre penso em novos projetos, em novas oportunidades, em como eu posso aumentar e ajudar ainda mais tanto embriologistas, clínicas, pacientes. E entre tantos projetos que eu já pensei em fazer, esse foi um projeto muito parecido com uma ideia que eu tive lá atrás e eu guardei. Fiquei. Porque eu sei que é impossível fazer qualquer coisa sozinha, né? Então eu esperei o momento certo e acho que caiu assim. Mais uma vez, vindo da Márcia, um convite que para mim foi muito especial e casou com tudo que eu, né, do que eu já sou e do que eu já pensei em fazer. Então, a ideia da Somos Ovum veio a casar com tudo isso que eu já faço, né? Sou embriologista, educadora, trabalho com educação e quero e acho que as clínicas precisam manter e até elevar os padrões de qualidade, e é justamente esse o nosso foco, né? A qualidade, porque eu, conhecendo diversas clínicas, entendo a diferença entre um serviço que presta uma qualidade A, B ou C, e a nossa grande intenção aqui é ter o nível A mais de qualidade. Esse é o nosso grande foco e é aqui que eu vou, nesse sentido que eu vou trabalhar. Perfeito. Ou seja, então, quanto aos processos, a garantia de que a qualidade seja garantida, esse é o seu olhar. Esse é o meu olhar. Garantia da qualidade e elevação da qualidade também. E aí, mais um ponto. Por que as clínicas têm que ser nossa parceira? Eles só vão ganhar. Eles vão ganhar com nós ajudando eles a empoderar o laboratório de reprodução assistida deles com a máxima qualidade para que eu não tenha transferência, para que eu não tenha blastocisto, para que eu não tenha embrião normal, embrião euploide, mas para que eu tenha gestação com bebê nascido saudável em casa. É isso que importa.
E para a gente conseguir isso, a gente precisa ter todos os processos, todos os padrões, tudo transparente, alinhado e com a máxima excelência. Onde vão ficar guardado esse material biológico da Somos Ovum? A paciente é da Somos Ovum e o material, então, vai ficar debaixo do nariz da Somos Ovum, né? E aí a gente está fechando uma parceria com uma empresa de criogenia centralizada para centralizar todo esse material. Então, não importa se eu congelei o meu material, não importa se eu doei o meu material. Esse material vai para um banco de criogenia centralizado aqui em São Paulo, com a maior tecnologia de segurança, controle de qualidade, alarmes, detecções e etc. Tudo que tem de mais robusto tecnologicamente falando no mundo da criogenia, para que pode faltar luz, pode faltar água, pode acontecer qualquer problema, existe então processos onde os seus óvulos, os seus gametas ou os gametas doados vão ficar em extrema segurança. E aí a Monique justamente, né, tá aqui montando todos esses guidelines junto, né, com os advisors internacionais para que o laboratório de fertilização in vitro que quiser ser parceiro da Ovum, qualquer um vai poder, como eu já falei, desde que ele cumpra as regras que tem nesse manual que a Monique desenhou. Qualquer paciente vai poder ter acesso a todos os requisitos que a gente pede para os nossos parceiros. Que isso é transparência. É transparência do nosso negócio. E para os nossos parceiros terem isso, eles vão ter que ser verificados, controlados, auditados. Monique, existe realmente, apesar das regras e dos padrões serem guides, mas existe diferença entre um laboratório e outro? Com certeza. Fator humano? Com certeza existem. Fator humano também. Até as tecnologias que cada laboratório, até onde cada um pode chegar. A gente sabe que existem vários tipos de laboratório com qualidades diferentes e volumes diferentes de casos, tamanhos de laboratórios e quanto cada laboratório está preocupado em oferecer a melhor qualidade para o seu paciente. Então, mesmo que existam alguns critérios que devem ser seguidos, né, e são exigidos pelos nossos órgãos regulamentadores, ainda assim existem sim variações entre uma clínica e outra, com certeza. E o nosso grande foco aqui é a qualidade, né, e é garantir essa qualidade não só para falar assim, essa clínica é uma clínica ótima porque tem ótimos resultados, segue ótimos padrões de qualidade, mas a gente está preocupado não só com isso, a gente está preocupado com a paciente, né, que vai receber esses óvulos no pós. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar muito bem o pré-congelamento, definir muito bem os protocolos que vão ser usados. A equipe de embriologia, né, os responsáveis, então, por fazer aquelas técnicas de vitrificação, de trabalhar, de manipular esse gameta, vai ter que estar muito bem treinado e seguindo o nosso critério, o nosso padrão de qualidade, que vai ser muito criterioso, justamente para a gente oferecer para a paciente o melhor resultado. E é justamente o sonho, a realização do sonho delas, né? Então, a gente está trabalhando com sonhos. E isso não é nada de outro mundo, né? Isso são regras e normas que acontecem nos Estados Unidos, que acontecem na Europa. Está em extrema discussão agora o quanto a gente tem de eficiência nos tratamentos de reprodução assistida, justamente porque o que está em discussão é a qualidade dos laboratórios de FIV. Em todo o mundo.
Tem inúmeros papers saindo em revistas de diferentes, do meio de reprodução, mas de diferentes âmbitos, seja americana, seja europeia, questionando justamente isso e botando à tona a eficiência dos resultados. Por quê? Por acaso, ontem à noite eu li um paper que falava isso, né? O volume, o número de ciclos em determinado país está aumentando exponencialmente. O congelamento de óvulos está aumentando. Mas as pacientes que congelam de tal e tal faixa etária, quando descongelam, não estão tendo os resultados necessários. Então, a gente precisa pensar que aqui a gente vai prometer algo que ela não vai usar daqui uns meses, daqui um ano. Ela vai usar daqui muitos anos, talvez. Então, a gente tem que prometer algo para ela que, tudo bem, o 100% não existe. Mas a gente tem que prometer algo que seja lá em cima. Tem que ser muito perto dos 100%. Então, um possível parceiro Somos Ovum, ele tem que ter um padrão de qualidade, estar sujeito a seguir esse padrão, ser previamente validado e possivelmente auditado na linha do tempo, para você poder entregar esse potencial resultado. Sim. E esse é o papel da Vonic. Sim. Da Vonic. E ele vai ser auditado de tempos em tempos. Não vai ser uma única no comecinho vez. Tá tudo bem e depois, né, a gente deixa a coisa rodar. Porque a equipe também muda, né? O laboratório muda a sua equipe, muda o seu protocolo, às vezes. A gente sabe, a tecnologia está aqui sempre para melhorar cada vez mais e a gente também tem que se adaptar a essas novas tecnologias que estão entrando. Então, inclusive isso, essas novas tecnologias que já estão disponíveis para os nossos laboratórios, também é uma preocupação nossa e é algo que a gente está olhando com muito afinco, né, para oferecer e poder trazer toda essa tecnologia para somar a nossa qualidade, poder oferecer para essa paciente exatamente isso. Mesmo que a gente não possa garantir que ela vai alcançar o grande objetivo dela, a gente vai fazer de tudo que a gente puder para oferecer o mundo ideal para ela, para que ela consiga, assim, realizar o sonho dela. E aí, mais adiante. Para isso também, a gente está fechando parcerias com diferentes stakeholders, onde esses stakeholders, além de clínicas de fertilização in vitro, tem, no meio disso, laboratórios de genética, empresas de inteligência artificial, empresas com alta tecnologia de criogenia, empresas farmacêuticas, empresas de consumíveis para o laboratório, porque a gente também quer ajudar o nosso parceiro, a nossa clínica de FIV parceira, a se empoderar e usar aquela tecnologia, todos aqueles produtos, para ela ter o melhor resultado, não só para a paciente da Somos Ovum, mas para a paciente dele também, né? Porque se ele hoje compra a marca branca, por que amanhã talvez ele não pode comprar a marca ABC, que a gente sabe que a matéria-prima que ela usa é muito melhor que a marca branca? É a mesma coisa, né? Coca-Cola só tem uma. Mas existem outras colas. Pois é. E com relação a... Eu poderia dizer, então, que a Somos Ovos poderia adicionar uma camada de demanda adicional para as clínicas? Com certeza. E para os grupos? Mais ainda. Como? A gente precisa pensar que a Somos Ovum tem esse time aqui, né? Esse time... Modéstia à parte. Modéstia à parte.
Como você bem apresentou, tem diferentes braços aqui, né? Então, a Fernanda é o braço do congelamento de óvulo, com a ovodoação. A Carol é o braço do matching. A Monique é o braço do laboratório de FIV. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, já falei, olha aí, ó. Né? Mas como que a clínica ganha? Bom, só com esses 3 braços, já dá para ver como que a clínica ganha. Vocês estão emprestando autoridade para Somos Ovo, nesse momento. Né? As pessoas se interessam por conhecer mais porque o padrão de experiência e qualidade colocado no time é muito alto. Com certeza. Isso, de certa forma, promete bastante. Vocês não têm medo de prometer demais no sentido de criar uma expectativa alta demais, não? Não, porque a gente tem certeza da nossa preocupação e da nossa qualidade. A gente vai trabalhar com transparência. Esse é o nosso grande objetivo aqui, oferecer qualidade com transparência e educação. Então, quando a gente trabalha com transparência e sendo quem nós somos e trazendo a nossa experiência aqui, oferecendo tudo que a gente pode oferecer com a nossa experiência, não existe medo. Aqui, cada uma tem uma história para contar de alguma coisa que fez. Tem muita história que vocês fizeram, muita coisa. Aqui, então, soma as 4 para ver o resultado. Tudo que a gente está falando e prometendo aqui vai ser muito maior. Como eu te falei, o plano dos 5 anos já está desenhado. E o que eu estou te contando aqui é só o primeiro pontapé. Perfeito. Eu, de certa forma, assim, eu reconheço de maneira individual o trabalho que cada uma aqui tem entregado ao mercado. Acho que na questão educação isso é um grande diferencial. Você, Márcia, foi pioneira na questão de educar o paciente para o teste genético. A gente sabe disso, quanto o seu trabalho contribuiu para o desenvolvimento do mercado, no momento em que a medicação tinha um papel grande. A gente já via que o teste genético assumiria esse espaço e hoje, sinceramente, quando eu pego o faturamento da área de teste genético e a medicação, o mercado de teste genético é substancialmente maior. E por que isso aconteceu? Porque o paciente começou a perguntar, teste genético é para mim? Será que o paciente no futuro vai chegar para o gineco ou para o médico e falar assim, congelamento de ovos está na hora de fazer, doutor? Com certeza. É isso que a gente quer. É para isso que a Somos Ovo foi criada. Para mudar o mindset das mulheres. Por isso que o ginecologista, ele tem que saber, ele tem que falar disso. Né? Óbvio que a gente está aqui para educar ele também. Mas ele vai ter que falar, ele vai ter que aprender, porque amanhã as mulheres vão perguntar para ele. Chegou a minha hora? E se ele não falar disso, se ele não souber disso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Ela vai ir no coleguinha, no da esquina, no da quadra seguinte. E aí a revolução começou. Então é isso que a gente quer. A gente só quer que amanhã não mais as mulheres de 35 anos busquem o congelamento de óvulos. A gente quer que as de 30, que as de 25 ou que as de 20, todas as mulheres busquem. E se houver alternativas financeiras para que essas mulheres possam congelar os óvulos dela, vai faltar clínica de fertilização in vitro no Brasil. Essa é a verdade. Então, clínica pequena, clínica média, clínica grande, grupos, só tem a ganhar. É uma mudança de mindset a nível... Aqui, óbvio, a gente está falando nacional, mas eu não penso pequeno. E aí entra a nossa parte de educação para os médicos também, não só para as pacientes, não só para as mulheres, as meninas de 20 e poucos anos, que hoje, bom, eu, nos meus cursos, né, nos cursos que eu ofereço, a grande maioria das meninas tem de 20 a 30 anos. E por diversas vezes,
batendo papo, conversando sobre a reprodução assistida, conversando sobre as possibilidades, eu pergunto para elas: vocês já pensaram em congelar seus ovos? Vocês pensam em engravidar? Muitas delas hoje em dia até pensam, né, em eu quero só ter um filho, não, eu quero ter no máximo 2 filhos. Tem outras que não querem engravidar, mas tem outras que falam: eu não sei, vou deixar para pensar depois. E aí é que tá. Na dúvida, preserva, congela os seus óvulos. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje ela tem 20 anos, amanhã ela vai ter 35, e 35 talvez esteja já no limite. Então, é isso. Hoje a gente não tem os médicos preparados, talvez, o suficiente para conversar com essas meninas numa consulta ginecológica. Né? Eles ainda não estão prontos para falar sobre a fertilidade delas. E é aí que entra a nossa parte educacional para esses médicos também. Perfeito. Tomando que hoje nós estamos vivendo o mês de março de 2025 e que a Somos Ovum está num processo de nascimento, o que vai acontecer de agora até dezembro, de maneira geral, dentro daquilo que você pode falar, com a Somos Ovum? O que eu quero que aconteça... Não, vai acontecer, ou que a CEO, com o pé no chão, quer que aconteça. Porque aqui a gente tem... Esse é o problema que a gente tem aqui dentro, entendeu? Entenda que quem está assistindo aqui está olhando e está perguntando assim: como é que eu faço parte disso? Como é que eu me relaciono com esse time? E evidentemente se relaciona naquilo que está acontecendo. Nós estamos em São Paulo. Isso. Vão acontecer uma série de coisas. O Instagram da Somos Ovum está aberto. Sim. Acho que o LinkedIn também, né? Instagram, LinkedIn, página somosovum.com.br também. Então, assim, março começa, né? 100% aí as operações. E no nosso hub aqui em São Paulo, as operações começam com a parceria, então, com uma clínica de reprodução assistida, porque a gente precisa de um laboratório de FIV, como eu falei, a gente trabalha com parceiros. E, ao mesmo tempo, a gente tem os médicos da Somos Ovum para receber essas pacientes e ser acolhido, então, pelo nosso grupo. Ao mesmo tempo, o médico especialista independente, ele pode trabalhar com a Somos Ovum, com um parceiro da Somos Ovum. A clínica de fertilização in vitro sem laboratório também pode trabalhar como parceiro. E a clínica de reprodução assistida com laboratório também pode trabalhar como parceiro, né? E aí existem diferentes vias de parceria para o congelamento de óvulos, para ovodoação, para a recepção desses óvulos. Então, a gente tem aí 3 linhas onde, né, a equipe diária que vai estar no processo vai ser a Fernanda, a Carol, com um time de enfermeiras que a gente tem montado aqui em São Paulo. Depois, a gente já vai pipocar para outros estados do Brasil e também para outros países aqui da América Latina até dezembro, né? Mas a minha CEO não está deixando eu falar mais. Então, vocês vão ver os próximos capítulos nos próximos meses, porque realmente, né, a gente quer começar com tudo redondinho, explicando. Então, quer ser parceiro nosso? Entre em contato com a gente. Vem falar com a Fernanda. Vem falar com a Carol. Conversem com elas. Elas vão explicar para vocês tudo e mais um pouco que vocês podem ou não podem, como, onde, porquê e aí sucessivamente, né? E a gente vai conversar com todo mundo. O que a gente mais quer é que todos os especialistas de reprodução assistida do Brasil falem de congelamento, falem de ovodoação e falem de recepção. Porque se a gente se unir falando desse assunto, amanhã mais e mais mulheres vão ficar sabendo sobre isso. Só que a informação precisa ser com qualidade.
Perfeito. Bom, nós estamos já entrando agora na nossa fase final desse bate-papo. Eu já aproveito aqui para agradecer as empresas que colaboram com esse canal, que é a Criovita e a Spectrum. E aproveito também para pedir que, se você achou que isso é interessante, que tem partes ou todo que interessa a alguém, compartilhe, faça referenciações que você achar que faz sentido para alguma pessoa. Se quiser deixar algum comentário, críticas construtivas a gente aceita. E ficamos bastante à vontade. O que é aí? Aqui com a Exato. Então, a gente agradeço o pessoal aqui da Somos Ovum. Recados finais. Tá. Márcia, recado final para pacientes. Porque tem gente que, aqui, tanto no YouTube, tem gente que está escutando no carro, no Spotify, e ficou assim meio em dúvida, mas gostou do tema, o médico não está falando, o ginecologista nunca falou, mas eu gostei. Essa marca até é interessante, é jovem, fala um pouco a minha língua, eu quero aprofundar, faz o quê? Entre em contato com a Somos Ovum através de Instagram, LinkedIn, página. Manda uma mensagem que a gente vai atender vocês, fazer uma consulta, uma triagem para simplesmente educar e ensinar vocês o que é uma saúde reprodutiva e o que é o relógio biológico. Não precisa pensar em congelamento, não precisa pensar em ovodoação, não precisa pensar em recepção. Primeiro, escuta isso. Essa é o estopim de tudo. E depois, então, se quiser voltar, depois de meses ou anos, pode voltar. Mas quanto antes você fizer qualquer coisa, a oportunidade vai ser extremamente maior. Monique, algum recado final? Nosso recado é: conheçam a Somos Ovum. Estejam abertos para conhecer a Somos Ovum. Acho que tem muita gente que vai se interessar por ser um projeto novo, né? Inovador no mercado também, aqui no Brasil. Como a Márcia falou, a gente tem projetos, planos para expandir para fora do Brasil também. Então, a gente quer levar essa educação para qualquer lugar que a gente passar. Então, venham, conheçam e saibam como a gente pode ajudar a você, clínico, você, médico, e aos seus pacientes também. Perfeito. Bom, agradeço você que chegou até aqui e compartilha, curte. Foi muito bacana. Acho que a gente fez um programa diferente, está um pouco maior, mas o conteúdo está bastante amplo. Então, um grande abraço a todos, até a próxima. Beleza? Eu falo para essa ou falo para cá? Foi um dia extremamente produtivo. Um dia começou cedo, bastante trabalho. Então, assim, esse é um dia histórico, assim, um dia que nós optamos por gravar um episódio do podcast, mas acima de tudo, a gente nós estamos vivenciando, e eu pedi para registrar esse momento, de algo novo que está nascendo. A gente não sabe o tamanho disso e esperamos muito que isso cresça bastante. Eu tenho o privilégio de estar me colocando junto dessas pessoas. Então, aqui nós temos a Márcia, que liderou essa ideia, e uma ideia poderia ser só uma ideia, mas de fato está se transformando em algo espetacular. A Monique, a Carol e a Fernanda. Então, eu só quero deixar registrado esse momento especial. Eu quero passar a palavra agora para cada uma delas, para que elas falem sobre esse momento. Tá? Muito obrigado por me permitir participar disso tudo. Com vocês a palavra. Bom, gente, realmente esse momento é histórico. Então, eu sou a Fernanda, né? Sou CEO da empresa. Elas realmente querem me enlouquecer. Eu não sei quando a gente vai ver tudo isso de novo e talvez elas já tenham me enlouquecido, mas para de brincadeira. É um prazer imenso estar com esse time de mulheres, com essa empresa que acho que é um pouquinho do sonho de cada uma de nós. E a gente vai fazer de tudo para poder ajudar muitas e muitas mulheres e mudar realmente a realidade da fertilidade no Brasil e, segundo as minhas sócias, do mundo. Bem, eu sou a Carol,
Também é um prazer enorme pertencer a esse time de mulheres que têm o mesmo sonho, o mesmo objetivo. A Fernanda vai enlouquecer, mas em paralelo ela me enlouquece aqui também. Mas estamos juntos até na loucura. Vamos juntas fazer, sem dúvida, o melhor serviço para congelamento, doação e match perfeito. E antes da Monique entrar, só quero agradecer imensamente a Márcia, mentora de tudo isso, que nos deu essa baita oportunidade. Ela, sim, é um cérebro brilhante, ela é incrível. E que nos ensina todo dia. É verdade. Desafios ela coloca e a gente vai junto. É isso aí. A gente gosta de desafios. A gente gosta e ela dá bastante. Então é isso. Eu sou muito grata à Márcia por tudo que a gente já viveu até aqui, vai continuar vivendo pelo mundo afora, né? Cada realização, em cada passo dado, juntas. Acho que a gente estava falando um pouquinho antes aqui do podcast, ali, antes da Márcia chegar, até que como nós somos felizes, né, por esse encontro. Eu não conhecia antes a Fernanda e, nossa, parece que deu um match. Deu match. Match perfeito. Eu já conhecia a Carol também. E como foi bom encontrar esse grupo e a gente conseguir, então, fazer da realização dos sonhos de tantas mulheres os nossos também. Então, é isso que a gente quer. A gente quer ir muito além do que a gente acha hoje que pode chegar. Eu tenho certeza que quando a gente estiver assistindo, a gente já vai ter chegado ao patamar que a gente espera e tomara que a gente enlouqueça juntas, né? Pro lado bom. Que bom que elas estão preocupadas, né, com enlouquecer, porque eu já tô louca há muito tempo. Então, aí a gente tem algo em comum. Mas eu estava pensando aqui, né, o que eu ia falar. Então, acho que... nem sei se elas sabem disso que eu vou falar agora, mas essa ideia eu tive porque eu queria fazer algo a mais na minha vida, né? Eu não estava muito feliz no meu momento profissional, estava buscando outras alternativas, eu não sabia se eu abria uma padaria, uma loja de roupa ou uma loja de bolsa, mas daí eu pensei que eu precisava fazer algo a mais, mas eu não queria fazer algo que fosse uma caridade, né? Porque dar ali algo pontualmente, tudo bem, tu dá naquele momento, mas não vai fazer uma mudança assim, propriamente dita. E aí eu tive essa ideia, né, de, bom, se eu pudesse, né, tocar aí algumas mulheres, por que não? E poderia ser algo bom que fazia falta na minha vida. Então, foi por isso que eu acabei desenvolvendo a Ovum. E aí depois eu pensei também, quando a gente estava começando esse podcast hoje, que no final do ano passado, em dezembro, quando eu fui visitar o meu tio, o Paulo Serafini, eu contei tudo para ele, né? E aí ele me olhou assim, ele sorriu, pegou minha mão, me abraçou. E a hora que eu tava indo embora, ele falou, né? Ai, volta. E fazia, assim, muito tempo que isso não acontecia. Então, acho que meio que foi abençoado toda essa ideia que a gente teve, as pessoas envolvidas, porque eu contei para ele cada pedacinho da história. E aí que tudo começou de verdade, eu acho. E depois disso, né, a gente botou o pé no acelerador. E foi a primeira vez que o Einar foi comigo visitar ele. Ele não teve coragem, não tinha tido coragem até então. E aquele dia ele saiu de lá, né, também super mexido e tudo. E muito disso está acontecendo também, gente, porque o Einar, né, me bateu nas costas e falou, vamos fazer isso, eu vou te ajudar. E hoje, ele tá aqui, ele é o único homem entre as mulheres, né? Coitado! Então, acho que... E eu nunca penso pequeno, né? Eu quero que isso voe para o mundo inteiro.
Isso não, E vai. isso só tá começando. E vai. E quando a gente brinca, elas acham que eu tô brincando, mas eu não tô brincando. Eu tô falando A sério. gente sabe que não tá brincando. A gente não por acha, isso. não. A gente tem certeza que você não tá brincando. E é só que, pro seu azar ou pra sua sorte, você encontrou outras 3 pessoas Que abraça e vai. e que vão voar junto. Pois é. Com certeza. E aí a gente só precisa encontrar mais pessoas que nem a gente no mundo afora.